Boa noite, meus irmãos. Também a todos que estão nos assistindo. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nesta noite. Prestar a Deus o culto que só Ele merece. E para tanto nós vamos iniciar cantando, adorando a Deus com o hino número 188 do nosso cantor cristão. O hino número 188. Adoro
que o irmão Everton, ora a Deus por tua direção, e tudo que for ser feito possa ser unicamente para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai de muita graça, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para prestar um culto de louvor e adoração ao Seu nome, Deus. Pai, queremos nesse momento pedir por tudo que irá acontecer aqui nessa noite, todos os hinos que serão cantados, as orações, a mensagem transmitida, Deus, que possa falar aos nossos corações, ó Deus. Pai, que possamos sair daqui diferentes, com o coração transformado, com o desejo de servir melhor a Deus e de transmitir assim as boas novas do Senhor para quem não lhe conhece, Pai. Ó Deus, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não fez um encontro com o Senhor, ainda não tomou uma decisão, Pai, que possa entender que este é o momento oportuno, Pai, para aceitar a Ti como um único suficiente Salvador. Ó Deus, pedimos pela vida do irmão Juarez, que está à frente do seu trabalho, continue abençoando o seu servo, Pai, que ele possa cada dia estar buscando mais a sua face, a sua presença, ó Deus, para estar assim fazendo a sua obra enquanto, ó Deus, tiver força, tiver desejo, ó Deus, no coração para poder estar assim trabalhando na sua obra. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados, essa é a nossa oração, no santo e seu filho, Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino 449, 449. E em seguida, o hino A Ele a Glória. 449. Depois, só Ele a Glória. Oh
Vamos orar mais uma vez. Eu peço ao irmão orar um. Santo é Deus, Pai do céu, santificado e exaltado seja o seu nome. Amém. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que nos concede mais uma vez na tua casa, Deus, para prestar culto de adoração para ti, ó Pai. Deus bendito, obrigado pelos hinos que já entoamos a Deus e que toda honra e toda glória, Deus, seja dada a ti, ó Pai. Amém. Deus bendito, abençoe ricamente a vida do servo, a vida desse trabalho, Deus, que a cada dia a tua graça, as tuas misericórdias possam ser constantes na vida do servo, Pai. E queremos, a Deus, deixar te suplicar pela mensagem que vai ser transmitida ao mais. Deus, prepara os nossos corações, ó Deus, para que possamos receber a essência da tua palavra, ó Deus. E que possamos daqui, ó Deus, diferente do que estamos, ó Deus. E, ó Pai amado, queremos te suplicar em favor das pessoas que por acaso estão aqui nos visitando nesta noite, que a tua palavra, Deus, possa fazer guarida nesses corações, ó Deus. Também, ó Deus, queremos te suplicar pelas pessoas que estão assistindo este culto, ó Deus, através das redes sociais. Deus, fale a cada coração, Pai. Sustente cada um na tua presença, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós convidamos o irmão Beraldo para adorar a Deus, cantando a música de Deus.
Amém. Nós vamos continuar falando a Deus. Vamos cantar nele satisfação. E quando cantamos esse hino, os irmãos que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, é a oportunidade de fazer a dedicação neste momento. Convidamos o irmão Jonas para orar. Nós vamos agradecer a Deus por dízimos e a oferta. Também por esta satisfação que nós temos e com certeza nós temos por causa de Jesus em nossa vida. Podemos. Senhor nosso Deus Pai, agradecemos a Deus pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a poder prestar a Ti cada dia muito, ó Deus, ser verdadeiro, Pai. Esteja, ó Deus, abençoando, preparando a nossa mente, ó Deus, nosso coração, para atender, ó Deus, e ouvir a tua palavra. Te agradeço pela vida do irmão Ivarez, ó Deus, continue cuidando do teu servo em direção a esse culto, ó Deus. Nos ajude a cada dia, obrigado por tudo. Perdoa nossas falhas em nome de Jesus. Amém. Quando a gente estava cantando, nós estávamos falando sobre satisfação. Lembrei de uma passagem quando Jesus deu autoridade aos discípulos irem anunciar o Evangelho. Os discípulos foram e ali anunciou e fez, operou ali grandes milagres, expulsou demônios e na volta eles deram um relatório para o Senhor Jesus, todos empolgados. Aí o Senhor Jesus falou para eles que muito bom relatório, mas que esse relatório não era tudo. E ele disse: alegrai-vos pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. E a alegria e a satisfação do crente deve ser esta.
de ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é uma alegria e uma grande satisfação que muitos, para tristeza nossa, muitos ainda não têm. Nós vamos continuar adorando a Deus, cantando. Aliás, ouvindo a irmã Suelen adorando a Deus. Todo
Se a gente ouvisse a palavra de Deus nesse momento, ouvindo esse hino, quando tudo perante ao Senhor estiver, coloque a sua vida no altar, toda a sua vida, tudo. Às vezes nós temos reservas, colocamos uma parte das nossas coisas, uma parte da nossa vida no altar do Senhor, mas ele disse que nós só vamos ter a real felicidade quando estiver tudo perante o Senhor. É tudo, você sabe o que é tudo? O que é que você tem de tão precioso, de mais precioso? Ele diz: coloque a tua vida no altar, coloque tudo. Deus só aceita se for tudo. E muitas vezes nós ficamos lutando com Deus, lutamos e ouvimos Deus falar: olha, coloque tudo. Se não fizer assim, nada feito. Nada feito. Eu estava lembrando que no início dessa pandemia, a gente ouvia as multidões clamando a Deus, até bonito, né? Povão reunido, cantando, adorando a Deus nas portas dos hospitais, nas praças, e aquilo nos causava uma emoção, né? Orações bonitas, orações feitas, mas agora o povo acostumou com o coronavírus, não está mais ligando, mas nós devemos continuar firmes no Senhor. Coloque tudo. E eu acho que, eu tenho certeza que o bem maior que eu tenho é a minha própria vida. A minha vida é o bem maior. Hoje, pela manhã, nós estávamos na escola bíblica, ouvindo ali o professor, e a gente falando, comentamos alguns pontos sobre o evangelismo. E quando um irmão falou uma palavra, ele disse que o povo não está mais evangelizando. Não está evangelizando. E eu creio que o mundo precisa ouvir, mas o povo está farto de ouvir a palavra de Deus. O povo está farto de ouvir, está vomitando a palavra. Não há mais conversões, o povo não quer se arrepender dos seus pecados. Até muitos têm usado a religião como refúgio, mas a religião não resolve o seu problema. Quem resolve é o Senhor Jesus. Coloque a sua vida no altar do Senhor e você será feliz. Nós convidamos o pastor Estélio para assumir o culto e trazer a palavra de Deus, e que todos nós possamos estar atentos ao que Deus tem para nos falar nesta noite. E eu peço aos irmãos que, por favor, o Tiago teve um mal-estar intestinal, alguns coisinhas, vômitos, náuseas, e carece das nossas orações. Mas tudo pode assumir.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É bom, amados, a gente ouvir hinos espirituais, hinos que glorificam ao Senhor, sobretudo quando esses hinos são bem ensaiados e as pessoas têm um tempo de oração antes de cantar, como nós acabamos de ouvir esses irmãos aqui cantando e abençoa nossos corações. Continue, meus amados, nessa dedicação de fazer o trabalho do Senhor com a música, mas sobretudo com a vida como vocês têm. Convido a todos os aqui presentes e os que estão à distância, nos ouvindo através desse meio de comunicação, que abram as suas Bíblias no texto para a mensagem desta noite, no capítulo 7 do livro de 2 Reis, a partir do versículo 1 até o verso 11. 2 Reis 7, de 1 a 11. Segundo Reis, repetindo, capítulo 7, de 1 a 11. Leamos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e temos conosco no arraial dos assírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Deus abençoe em nossos corações a leitura da sua santa palavra. Vou pedir ao nosso irmão Abraão e nos dirige a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa tomar os nossos corações, a fim
fim de que, ao sairmos daqui, saiamos melhores, com melhores propósitos. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, para honrar e glorificar o seu nome, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Abra os nossos corações, ó Deus, para ouvir, ó Deus, e absorver aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Esteja abençoando o teu servo pastor, ó Pai. Esteja, Deus, sempre dando sabedoria para ele e que ele venha ser uma bênção na tua obra cada dia, ó Pai. Sejam todos aqueles também estão ouvindo, ó Deus, prepare os corações. Em nome de Cristo Jesus, que oramos agradecendo por tudo. Os irmãos podem se assentar. Boas notícias. Como já foi anunciado, nós falaremos sobre esse tema. Meus amados e queridos irmãos, existem muitas coisas boas que nós, os homens, devemos almejar, devemos desejar, principalmente nós, os crentes em Cristo Jesus. E uma das boas coisas que nós devemos almejar é sermos portadores de boas novas, portadores de boas notícias, levar boas notícias, levar boas mensagens, levar às pessoas carentes aquilo que realmente edifica, porque de más notícias o mundo está cheio. Se ligarmos os televisores, nós só queremos más notícias. Aliás, em todos os meios de comunicação escrito, falado, a gente só vai ouvir más notícias. Somente nessa hora. E meus amados, nós temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, homens que foram reconhecidos como verdadeiros portadores de boas notícias e de boas novas. Já até pregamos há pouco tempo sobre portadores de más notícias, inclusive nós citamos aquele cidadão chamado Lorena. Mas hoje nós queremos falar de pessoas que foram portadoras de boas notícias. Lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo de 19 a 27, nós temos dois personagens ali, um chamado Uzi e o outro Aimás. Absalão se revolta contra Davi, seu pai, e queria usurpar o reino. E ele consegue levantar um exército para combater com seu pai a fim de tomar o reino. Mas o exército de Israel também estava preparado. Joabe era o chefe. E Joabe vai defender o reino, porque era a obrigação dele. Vai contra Absalão. Mas uma das propostas do rei Davi foi dizer a Joabe, olha, tenha calma com Absalão, cuidado com ele, e falou com todas as pessoas, mas Joabe era um camarada terrível, e na primeira oportunidade Joabe foi e matou Absalão, e uma vez Absalão morto, precisava-se levar aquela terrível notícia para o rei. E agora? Então esses dois cidadãos, Uzi e Aimás queria levar a notícia para Davi. Mas Joabe o chama e diz, meu filho, hoje não. Hoje você não vai levar essa notícia. Porque essa não é uma boa notícia. E você, querido, não é portador de más notícias. Vai, Uzi. E o Uzi se prontificou e saiu na disparada a fim de levar aquela notícia para o rei, porque para ele não tinha problema, ele não
E Joabe, depois de muita insistência de Aimás, ele manda que Aimás fosse, Aimás saiu correndo, e de repente aquele vigia que ficava ali, né, vendo as pessoas que estavam vindo, disse: olha, está vindo alguém correndo. E Davi, naquela expectativa, pergunta quem era. E de repente aquela mesma pessoa diz: tem um outro correndo também. E o correr dele é o correr de Aimás. Aí o rei ficou alegre e disse: bem, se é Aimás, ele vai trazer boas notícias. Foi. O irmãos ali. Eu fico pensando, qual tem sido a nossa atitude? Será que nós somos como Aimás? E Aimás chegou e o rei então colocou ali e perguntou logo: como vai então Absalão, meu filho? Então Aimás come ali o mingau pela beirada, mas não responde necessariamente aquilo que o rei queria ouvir. E de repente chega a cozinha e diz: fica aí a parte, aí pergunta a cozinha, então diz: olha, que todos os inimigos do rei caiam como caem os seus inimigos, inclusive Absalão. Irmãos amados, que situação, né? E eu fico pensando como nós temos nos portado diante de situações. Nós temos de fato atendido ao apelo do Senhor Jesus Cristo para sermos transmissores de boas novas, de boas notícias. Quando também Adonias se revolta e quer usurpar o trono que era de Salomão, e ele já estava com um grupo reunido comemorando ali. De repente Davi levanta Salomão como rei, e a notícia era para ser dada. Veja aqui em 2 Reis, 1 Reis capítulo 1, versículo 42. Olha que coisa interessante desse camarada aqui, a respeito dele, o que Adonias diz. Olha aqui, 1 Reis capítulo 1, versículo 42. Interessante. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Repito, somos reconhecidos como aqueles que transmitem boas novas. Em Provérbios capítulo 25, versículo 25, diz assim: como a água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de um país remoto, de um país longe, de um país distante. Ou seja, parafraseando este verso, ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se está com muita sede. Irmãos amados, Deus quer que eu e você, Deus quer que todos nós sejamos anunciadores de boas novas, de boas notícias. Lá em Isaías capítulo 52, versículo 7, diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu já contei isso aqui e repito. Início da década de 90, Carlos Teiro, pai do pastor Hudson Teiro, estava indo com a neta e mais algumas pessoas para um trabalho de exposição e de desafio, porque ele era missionário. Ele estava indo a uma igreja para desafiar aquela igreja para a obra missionária.
E aí, estado de São Paulo, ele se envolveu num acidente, vários carros engavetaram, foi um engavetamento e ele veio a óbito. E a esposa, a irmã Corateiro, teve que ir ao ML para reconhecer o corpo do seu marido. Mas uma coisa que chamou minha atenção, e hoje eu estava ali meditando e me reportando essa situação, e vieram lágrimas nos meus olhos, porque aquela mulher, quando entrou no ML, tinha vários corpos cobertos e os pés todos expostos, porque fica lá assim. E ela não precisou levantar nenhum lençol de cá, ela olhou e disse: aquele é o meu marido, porque eu o conheço pelos pés, porque os pés do meu marido são pés formosos, são pés que anunciavam as boas novas, que anunciavam boas notícias. Como é que nós seremos reconhecidos depois que partimos desta para outra vida? Os pés, não sou eu que estou dizendo a você hoje à noite, mas é a palavra de Deus que está dizendo que os pés daqueles que anunciam as boas obras, que anunciam as boas novas, que anunciam o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, são pés formosos. Não só homens foram portadores de boas novas, mas também anjos foram portadores de boas novas. Lá em Lucas, capítulo 1, somente no versículo 19, o texto diz que Zacarias, sacerdote, estava no dia da sua responsabilidade de oferecer o sacrifício ali, e de repente aparece um anjo e diz para ele: Zacarias, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser pai. E ele disse: como pode ser isso? Eu já sou um homem idoso. A minha mulher é uma mulher idosa. E além de tudo, ela é estéril. Como é que eu posso ser pai? O que o verso 19 do capítulo 1 de Lucas diz? Alguém encontrar primeiro que eu pode ler. 1,19 diz assim: e respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas, ou seja, estas alegres notícias. Lá no capítulo 2, pula um pouquinho ali, estavam pastores pastoreando seus rebanhos, e de repente, meus amados, o versículo 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Aliás, não é esse texto, é o capítulo 2, versículo de 8 em diante. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos também anunciaram boas novas, os anjos também anunciaram boas notícias. Mas Jesus é o maior exemplo de boas notícias, de boas novas, porque ele não só anunciou boas notícias, boas novas em todas as cidades ali, como também ele preparou homens que dariam seguimento a esse ministério. E aqueles homens, pelos séculos até nós, temos preparado através da palavra de Deus a sermos
suas páginas, capítulo 8, versículo 1, quando diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade, quem andava? Jesus, andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e evangelho de boas novas, e os 12 iam com ele. Jesus não só anunciava, como também, repito, preparou homens para dar prosseguimento a esta obra de anunciar as boas novas, de anunciar o evangelho, de anunciar a salvação para tantos quantos estejam perdidos. Evangelho é boa notícia, evangelho é boa nova. Mas vamos voltar ao nosso texto inicial de 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 11. Podem, abram a sua Bíblia. Aliás, eu vi a semana passada um pregador, e eu tiro o chapéu, que é uma das poucas vozes aqui no Brasil, que sabe no mundo. E ele dizia uma coisa interessante naquela fala, naquela mensagem: que o característico maior de uma igreja bíblica, de uma igreja espiritual, é quando o pregador manda abrir a Bíblia para a leitura do texto, e a igreja continua com a Bíblia aberta no texto para acompanhar a mensagem. Essa é uma igreja madura, essa é uma igreja espiritual. Mas aquela igreja, quando as pessoas ouvem o texto lido, fecha a Bíblia, cruza os braços e fica ali. Interessante, não é? O crente precisa acompanhar aquilo que está sendo dito através da Bíblia, através da palavra. Então abram e deixem aí no capítulo 7 de 2 Reis. É interessante, meus amados, que Ben-Hadad era o rei da Síria. E naqueles dias desse texto ele fazia guerra contra Israel. E havia uma coisa interessante: quando um exército inimigo atacava uma cidade, atacava uma nação, atacava um povo, uma das coisas que o exército fazia a fim de ganhar a guerra era sitiar aquela cidade. As cidades eram muradas, eram protegidas, a exemplo de Jericó, um muro de quase 30 metros de altura que dava para passar 2 carros no outro. Mas mesmo assim eles sitiavam, eles tomavam a cidade e ninguém podia sair nem entrar. Imagina essa cidade aqui sitiada, tomada, e ninguém podendo sair, ninguém podendo entrar. O que vai acontecer? Com o tempo, as coisas vão faltar nas vossas casas, nos mercados, em todo canto. E foi exatamente isso que aconteceu. Ben-Hadad tomou a cidade, sitiou a cidade, cercou a cidade, e o povo estava desesperado, o povo estava passando fome, e uma fome tão terrível, meus amados, que se você voltar um pouquinho ali no capítulo 7, no capítulo 6 de 2 Reis, vocês vão ficar abismados. Veja bem, versículo 24 em diante: sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e uma quarta parte do cabo de esterco por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E
e se vestiu de pano de saco na sua humilhação. Irmãos amados, a fome era tão grande, a fome era tão terrível, que as mães estavam matando seus próprios filhos para comer. Imagine ela, você com esse garotinho tão lindo aí, e de repente uma fome tão miserável que sua esposa tenha que matar para que vocês possam comê-lo. Gente, isso é um absurdo, mas era exatamente isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Por conta da sua desobediência a Deus e a sua palavra, eles estavam pagando o preço. Era terrível a situação. Mas aqui no capítulo 7, essa coisa tão maravilhosa, esses 4 leprosos aqui, irmãos, para mim, é algo que realmente enche o meu coração. Veja aqui a partir do versículo 3, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome, porque não tem nada para comer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também. E eu acredito que um olha para o outro e diz: qual é a solução então? E eles chegaram com vocês: vamos lá para o arraial do Senhor, vamos lá enfrentar os nossos inimigos. Se eles nos derem comida, nós comeremos e beberemos. Se eles nos matarem, nós morreremos. Pronto. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Então, pelo menos, vamos arriscar lá, porque lá tem comida. E eles foram. E o texto diz que quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Ninguém. Deus é tremendo. Vocês viram o texto que nós lemos, e vocês podem acompanhar e ler em casa também. Deus mandou como se fosse um grande exército, um grande tropel de cavalo, de cavaleiros, e eles pensaram que o povo, o rei de Israel, tinha alugado um rei do Egito para que, os hebreus também, para que o exército deles viesse combatê-los, e eles correndo lá, tudo. E os leprosos entraram logo no barraco lá daquela, e viram tanta comida, e comeram, pegaram ouro, pegaram prata, e disse: vamos esconder esse negócio aqui. Esconderam lá dentro do mato. Essa até que era brasileira, né? E aí de repente entraram em outro barraco, e estava lá em outra tenda daquela, e estava lá mais ouro, mais dinheiro, mais comida, e comeram, e depois que eles encheram, e pararam, olharam para o outro, e disseram: peraí, é justo isso que nós estamos fazendo? Está certo isso que nós estamos fazendo? Nós já enchemos aqui a nossa tiba, já enchemos a nossa pança, estamos aqui agora satisfeitos, e os nossos estão lá morrendo de fome. Esse verso 9 é demais. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem. Este dia é dia de boas novas, é dia de boas notícias, e nós estamos calados. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal, pessoal. Os leprosos receberam riquezas sem nenhum merecimento ou qualquer esforço da parte deles. E é interessante, meus amados, que depois de anunciar a casa do rei, ainda assim, ainda que Deus abrisse a janela do céu, não ia ter comida, pessoal. Deus não ia mandar essa comida. E Eliseu diz, vai ter comida, mas por causa da sua incredulidade, você não vai comer. E o povo, quando chegou ali, invadiu de tal maneira que aquele capitão que estava à porta ali da entrada, ele foi atropelado, ele morreu,
medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Irmãos amados, era portanto para aqueles leprosos um dia de boas novas, um dia de boas notícias, e esconder aquelas boas novas era uma grande e terrível maldade. Da mesma maneira, queridos, quem recebe a salvação eterna em Cristo Jesus, sem nenhum merecimento, tem a obrigação diante de Deus de transmiti-la para aqueles que ainda não têm. Nós somos esses responsáveis por essas boas novas, nós somos esses responsáveis pelas boas notícias. Os anjos já foram usados para dar boas notícias quando os homens não podiam, mas nós, os crentes, eu repito, porque já falei isso aqui uma vez ou mais, nós somos os únicos que temos esta responsabilidade, porque os anjos que estão com o Senhor, eles não pecaram, eles não experimentaram o pecado como eu experimentei, e eles não foram perdoados como eu fui perdoado, eles não experimentaram o pecado como você experimentou, e eles não foram perdoados como você foi perdoado. Então eu e você, nós temos esta responsabilidade de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho, porque de graça nós fomos comprados e salvos, não é? Fomos comprados, a nossa salvação é de graça, custou o preço, mas esse preço quem pagou foi Jesus. Então nós temos essa responsabilidade, nós temos essa obrigação diante de Deus de transmitirmos o Evangelho, as boas novas de salvação. Nós somos responsáveis em espalhar essa notícia, essa boa nova de que só Jesus Cristo salva, e a maior e melhor notícia que o homem pode e deve transmitir é a que nós estamos transmitindo desde que nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Nós temos essa responsabilidade, queridos. Cristo nasceu. E Ele quer nascer nos corações de todos os homens perdidos. Mas para isso é necessário que nós anunciemos as boas novas de salvação. Mas aí vem aquela palavra de muitas pessoas: mas pastor, não adianta mais, as pessoas estão já acostumadas, elas não se convertem mais. Não é responsabilidade minha e nem sua, não é responsabilidade da igreja converter o coração de quem quer que seja. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus, é anunciar as boas novas, e o Espírito Santo de Deus é quem vai atuar como sempre atuou, é quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quanto a nós temos que anunciar a tempo e a fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade. É interessante, né, meus irmãos? A pandemia vinha. Mas lá no meu bairro hoje tem domingo, as pessoas todas aglomeradas lá. Quando estava subindo, tem uma festa ali naquele colégio lá, cheio de mesa e aglomeração. Porque as pessoas estão nem aí para a pandemia, chega aí nas praias. Ontem eu fui pedalar, falei, não vou mais pedalar lá em Porto Seguro, está um movimento tão grande. E só a igreja está acomodada, e só a igreja está parada, e só a igreja está proibida. Então, se a gente não pode sair multidão a partir de mim, vamos sair sozinhos, vamos sair de dois em dois e vamos anunciar as boas novas de salvação. Vamos dizer que nós estamos salvos e vemos as pessoas perdidas, as pessoas sem Cristo. Será que nós temos anunciado para as pessoas? Mas, irmãos, o mundo tem ouvido essas boas novas de maneira tão deturpada e tem entendido. E ele me dizia: pastor, chegaram os parentes lá em minha casa e eles pediram que eu fosse lá, levá-los lá para conhecer o Bahamas. E eu fui, pastor. Pensa num ambiente terrível, num ambiente miserável, as mulheres praticamente
na pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, esta é a situação. Este é o Natal que se comemora por aí, mas esse não é o nosso Natal, porque o nosso Natal é que Cristo nasceu há quase 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, ali numa escrivaria, foi colocado numa manjedoura. Por quê? Lucas vai dizer, no versículo 8, que não tinha lugar para eles nas hospedarias, nas estalagens, assim como nós, nos nossos dias, estamos vendo que não há mais lugar no coração do ser humano para o Senhor Jesus. Nós já conhecemos as boas novas e já recebemos as boas novas, e portanto não podemos nos calar. Precisamos levar as boas novas a exemplo daqueles 4 leprosos. Amados, eu estou terminando. Vamos colocar um propósito em nossos corações, enquanto ainda há tempo de sermos portadores desse evangelho, dessas boas novas, dessas boas notícias. Vamos aproveitar cada dia que o Senhor nos der daqui para frente, e vamos encerrar o ano, e vamos começar o próximo ano, se Deus assim nos permitir, com esse propósito, o propósito do coração daqueles 4 leprosos. Não é justo que nós, que estamos aqui empacolados, que estamos aqui em barriga cheia, que estamos aqui cheios de ouro, que estamos aqui cheios de vestidos preciosos, que estamos aqui cheios de prata, com esses tesouros, e nossos irmãos estão morrendo lá. Vamos lá e vamos anunciar. Coloque no seu coração esse desejo de ser um portador, um atalho para transmitir as boas novas que só Jesus Cristo sabe. Que Ele nos abençoe. Curve sua cabeça e ore e diga: Senhor, eu não quero me conformar com a situação que estou vivendo. Não quero me conformar com a situação que o mundo está vivendo. Eu quero ser um portador de boas notícias, um portador de boas novas. Eu quero dizer às pessoas que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti, diante desse texto, desses textos tão comoventes da Tua Palavra, Senhor. Nós possamos ser um verdadeiro animais. Nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros portadores de boas notícias. E sejamos pregadores comprometidos com o Evangelho, pregadores do Evangelho. E que as pessoas que estiverem no nosso alcance, nós possamos dizer para elas que só Jesus Cristo salva. Pai, agora nos leve em paz para as nossas casas. E nos dê, Deus, uma noite na Tua presença. E se o Senhor vier hoje à noite nos buscar, que amanhã nós possamos acordar com esse desejo de anunciar às pessoas que Jesus as ama, que Jesus quer salvá-las. Nós oramos a Deus e agradecemos. Em nome de Jesus. Tenha todos uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.